Olá! Nessa aula falaremos um pouquinho mais o que é biologia molecular. A biologia molecular, ela vai estudar principalmente as macromoléculas e seu mecanismo dos seres vivos. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, dos genes. Eles formam um DNA. O DNA ele se organiza de forma que ele se apresenta como cromossomo. E o gene também ele é formado por essas sequências aqui de nucleotídeos ou pares de base. Então, todos esses processos que permeiam o gene, nesse exemplo, como os mecanismos de replicação, que vão permitir com que ele se encontre nessa estrutura do DNA, por exemplo, de mutação, expressão desse gene, é estudado pela biologia molecular. Então, ela não só estuda a estrutura em si, mas todo o campo de aplicação, utilização e funcionalidade daquela estrutura. O campo da biologia molecular, ele revoluciona a percepção da ciência em vários sentidos. Uma das formas é justamente na percepção do que seria a hereditariedade, porque antes do conhecimento do DNA, a pergunta era justamente essa: como acontece essa hereditariedade? Como é que acontece essa herança biológica? Por que existe essa herança consanguínea? Por que se um pai tem 6 dedos, a tendência do filho também nascer com esses 6 dedos, ela existe? Por que existe essa passabilidade dessa informação? Como que ela acontece? E depois da presença do entendimento do DNA, essa pergunta muda. Essa pergunta ela passa a ser, na verdade, uma necessidade de entender tudo nesse nível molecular, que já que existe esse conhecimento sobre essa molécula, sobre essa informação que carrega, sobre essa informação que é carregada nessas macromoléculas, nesses ácidos nucleicos ou nesse material genético, como que ele pode ser estudado, quais são as informações que tem aqui. Então, essa necessidade de entender tudo nesse nível molecular, de poder ver, de poder estudar tudo nesse nível, ele começa a acontecer depois da percepção do DNA e também com esse entendimento da biologia molecular. E a biologia molecular, ela é uma área multidisciplinar. Ela vai ser contemplada ela abrange aí inúmeros profissionais que vão trabalhar nessa área. 2 áreas que são cruciais, 2 campos que são cruciais dentro da biologia molecular, é justamente esse estudo genético, que é esse campo de pesquisa que vai focar nessa hereditariedade, nessa disposição de genes e na variação do DNA. Entende-se que o DNA, ele, a partir do momento que você é humano, ele vai ser o mesmo para todos nós. Porém, essa informação que é passada, se acontece uma mutação ou não, uma adaptação genética, ela é determinada, ela é estudada através da genética, e ela que determina, por exemplo, que na imagem nós podemos observar pessoas que têm características físicas distintas. E às vezes algumas dessas características foram influenciadas pelo ambiente. Só que essa influência do ambiente causou essa alteração genética que foi passada para frente. Então, existem uma série de estudos que determinam, por exemplo, a cor da pele, a forma que o nariz ele é disposto no rosto, se a narina é maior ou menor, se o nariz é mais pontudo ou não. Isso tudo
vem de uma variação ambiental, mas ela vem de uma variação ambiental que passou aí através de uma variação genética, de uma adaptação genética. Então, o campo da genética dentro da biologia molecular, ele permite justamente esse estudo e determinar, por exemplo, essa herança, essa hereditariedade, como que essa disposição e variação desse DNA se manifesta na posteridade, nessa relação consanguínea. Outro campo crucial no estudo da biologia molecular é o estudo bioquímico. As técnicas e as ideias da área bioquímica, elas são amplamente utilizadas no campo da biologia molecular e ele foca na química desses processos biológicos. Por exemplo, a síntese do DNA. Ela acontece por forma de um processo biológico, mas esse processo biológico, ele simplesmente, surgiu. Não, nós estamos falando de química, nós estamos falando de uma estrutura química que se atrai por outra, que tem afinidade ou tem uma eletrostática diferente da outra, que vai repelir uma conformação específica, mas aceita outra, do funcionamento de uma enzima, porque no caso da síntese do DNA, se a gente está falando de DNA polimerase, ela é uma enzima. Então, ela tem, por exemplo, um sítio de ligação, um lugar ali específico, para que as moléculas que vão ser inseridas, os nucleotídeos que vão ser inseridos no DNA, possam ser reconhecidos à medida que eles precisam ser inseridos. Isso tudo a gente está falando de um estudo químico, de um estudo que ele explora esses processos biológicos, mas ele está diretamente relacionado com a química. O exemplo que eu coloquei aqui no slide para a gente poder observar, a gente vê justamente isso. Nós temos aqui os pares de bases, a adenina, a timina, a guanina, a citosina. Quimicamente, a guanina não pode se ligar à adenina, elas se repelem. Ou, por exemplo, aqui onde acontece a formação, a ligação de fosfodiéster, por que que o oxigênio do fosfato vai se ligar ao CH3 da pentose de cima e vai se ligar e o oxigênio de baixo vai se ligar diretamente no anel. Então, isso tudo é estudado na parte bioquímica, nesse campo de bioquímica dentro da biologia molecular, que é crucial no entendimento dessas estruturas, que ele é crucial no entendimento e no funcionamento desses processos biológicos. Porque, como eu disse anteriormente, DNA polimerase se trata de uma enzima, ela que vai determinar nesse processo aqui, que quando ela chegou aqui na parte da adenina e ela está copiando essa fita, ela tem que colocar uma timina. Como é que ela faz esse reconhecimento? A gente está falando justamente de processos químicos. Dessa forma, o principal objetivo, desse campo de estudo é justamente fornecer informações sobre essas estruturas químicas e principalmente a montagem desses principais componentes moleculares, como a gente viu no slide anterior. Então, dessa forma, é possível obter essa visão abrangente sobre a funcionalidade mesmo dessas biomoléculas, e não só dessa funcionalidade, da função dela, mas da função dela nos processos biológicos. Porque, legal, eu sei que o DNA se liga daquela forma, mas como que isso vai interferir ou como que isso vai ser importante, por exemplo, na síntese do DNA, na homeostase desse DNA, em quando ele vai ser amplificado, sintetizado ou não, certo? Então, essas funções que vão ser estudadas dentro da biologia molecular, a gente pode falar essa transmissão dessas informações genéticas, principalmente através da replicação do DNA, que não essa transcrição e tradução do DNA dentro da célula, essa formação de proteínas que é feito dentro da célula, a preservação da homeostase celular, porque basicamente a gente está vivo até hoje porque o nosso organismo erra e se corrige o tempo todo.
Você sai do estado de equilíbrio o tempo todo e volta para ele. Você nunca está 100% o tempo todo no estado de equilíbrio, por mais saudável e bem de vida que você seja. O seu corpo sai desse estado o tempo todo. Então, essas biomoléculas e esses processos celulares, biológicos, também visam essa preservação desse equilíbrio. A gente tem também a resposta, né, a essas condições de estresse, seja de origem endógena ou exógena. Por exemplo, uma alergia, ela simplesmente, você não sente um cheirinho de poeira e começa a espirrar porque, ai, poeira. O seu corpo está trabalhando em responder a esse estresse, porque ele já entendeu que a poeira é um estresse para você. Então ele está trabalhando nesse processo de responder a esse estresse para poder te mandar um sinal, ó, ou você toma um antialérgico ou a gente precisa sair desse ambiente. E por último, justamente esse fornecimento do porquê que acontece essa desregulação nos processos biológicos. Porque, usando o exemplo da poeira que eu usei anteriormente, beleza, senti a poeira, eu vou começar a espirrar, você lute. Mas por que que a poeira é um fator que te leva a esse estado de alergia? Então, assim, ele consegue te fornecer esses motivos. Se você tiver de tal forma, a poeira já não é um fator que vai desencadear esse estado de alergia. Ou se você estiver usando um medicamento tal, ou você só tem alergia mesmo, ou é alguma coisa mais grave, é uma alergia mais grave, ou não. Então, ele fornece, ele te dá essa resposta dessa desregulação, principalmente para que o seu corpo tenha insumos e artifícios para poder o quê? Lidar com ela. Então, a biologia molecular, ela vem tanto com o estudo das estruturas, tanto com essa hereditariedade e também com a utilização dessas biomoléculas, dessas macromoléculas que são estudadas dentro da biologia molecular.